No começo, os atos de apoio a Bolsonaro marcados para 7 de setembro tinham alvo e destino certo. Mas com o passar do tempo, depois de prisões e operações policiais, o mote dos protestos mudou e uma palavra passou a ser usada pelos apoiadores do presidente para justificar a sua ida às ruas: liberdade. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Se você entrar no site do Movimento nas Ruas, um dos organizadores dos atos bolsonaristas de 7 de setembro, vai encontrar lá uma contagem regressiva, convocando manifestantes a irem para as ruas. O mote ali, numa postagem compartilhada pelo grupo, é o seguinte, abre aspas: "Estaremos nas ruas em todo o Brasil, pela nossa liberdade, pelas futuras gerações, pelo nosso país", fecha aspas. A palavra liberdade é a mais usada por apoiadores da manifestação bolsonarista nas redes sociais, como mostrou um levantamento publicado no jornal Folha de São Paulo na segunda-feira. É uma palavra mais abstrata do que as que vinham sendo usadas antes. O mote anterior tinha um destinatário claro e certo: o Supremo Tribunal Federal. Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada, ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus, vai parar o país. E enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria. Esse que você está ouvindo aí é o cantor sertanejo e ex-deputado federal Sérgio Reis, numa mensagem de áudio que circulou em meados de agosto. Ele diz aí que está organizando atos junto com agricultores, produtores rurais e caminhoneiros. Ele deu detalhes de como o movimento ia acossar o Senado, fechar estradas e, se necessário, tirar na marra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas vinham se insurgindo especialmente contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Contra o primeiro, porque ele é relator de uma série de investigações que emparedam o presidente e seu entorno. O segundo, porque é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e se tornou contrapeso às ameaças de Bolsonaro ao pleito de 2022, que dizia que sem voto impresso não tinha eleição. A adoção do voto impresso chegou a ser votada na Câmara, mas não passou. Foi enterrado. Por causa dessa conspiração violenta detalhada no áudio, o Sérgio Reis e outros 8 militantes bolsonaristas viraram alvo de um inquérito, pedido pela Procuradoria-Geral da República, o mesmo órgão que vem sendo acusado de blindar o presidente e os seus apoiadores. Esse inquérito também ficou sob a relatoria do Alexandre de Moraes. E o Moraes autorizou a Polícia Federal a fazer, no dia 20 de agosto, uma série de operações de busca e apreensão nos endereços dessas pessoas. Entre elas, além do Sérgio Reis, um deputado, um líder caminhoneiro e o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Moraes também emitiu ordens protetivas, proibindo os investigados de se aproximarem da Praça dos Três Poderes, onde fica a sede do Supremo Tribunal Federal no dia das manifestações. Já o Sérgio Reis pediu desculpas, chorou, deu entrevista para um programa dominical deitado na cama e disse que falou bobagem. No dia 13 de agosto, uma semana antes da operação na casa do cantor, o Alexandre de Moraes tinha ordenado a prisão preventiva de outro apoiador do presidente, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ele está sendo investigado num inquérito que apura a existência de uma suposta organização criminosa, classificada como milícia digital,
que agiria difundindo notícias falsas para atacar instituições democráticas. Na decisão em que autorizou a prisão, o Moraes cita uma série de postagens e entrevistas do Roberto Jefferson, nas quais ele ataca o Supremo e o Congresso. Nelas, o ex-deputado propõe invadir o Senado e interromper os trabalhos da CPI da Covid, faz ameaças às eleições de 2022, clama por intervenção militar e insurreição popular e pede a cassação de todos os ministros do Supremo, além de ofender os membros da Corte. Em muitos dos vídeos e fotos publicados por Jefferson recentemente, ele aparece portando armas. Em um vídeo de abril, por exemplo, ele aparece de balaclava, incitando cristãos a invadirem templos religiosos, à época fechados por restrições devidas à pandemia de Covid-19. Além do Roberto Jefferson, tem um deputado federal bolsonarista que está preso em regime fechado. É o deputado Daniel Silveira, que foi para a cadeia depois de divulgar um vídeo ofendendo ministros do Supremo, defendendo a sua destituição e falando que já imaginou vê-los tomando uma surra. Fez também apologia à ditadura militar. Ele foi preso em flagrante, chegou a progredir para a pena domiciliar, mas voltou para a prisão por violar a tornozeleira eletrônica. Ele já é réu no Supremo e aguarda julgamento. Bom, foi nesse contexto que os bolsonaristas resolveram marcar a manifestação no dia 7 de setembro mesmo, num contexto de hostilidade com o Supremo. No mesmo dia da operação contra o Sérgio Reis, Bolsonaro apresentou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, algo inédito na história do país. O pedido foi negado dias depois. Além de grupos de caminhoneiros, líderes evangélicos, setores do agronegócio, alguns empresários e militantes, os protestos ganharam a adesão de atores que não podem se manifestar politicamente, como diz a lei e a Constituição, são os policiais militares. O governo de São Paulo afastou do cargo um coronel que comandava um batalhão de 5.000 policiais, depois que ele usou as redes sociais para incentivar seus seguidores a irem às manifestações. Também no Rio e no Ceará, foram registradas mensagens de PMs e bombeiros convocando colegas para 7 de setembro. O Bolsonaro começou a insuflar os manifestantes a participarem de 7 de setembro, dizendo que a liberdade do povo estava sendo sufocada por uma minoria. Ele disse que o povo teria uma oportunidade muito importante nos atos, mas não disse o que seria essa oportunidade. Numa entrevista para a rádio Fonte de Goiás, ele falou que o mote do protesto era a defesa da liberdade de expressão. E essa agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decide tocante a esse campo. Liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso até agora, não interessa o que ele falou, bem como um jornalista preso também e um presidente de partido preso também. Isso não justifica isso daí. A liberdade de expressão... Você ouviu aí o Bolsonaro na entrevista que foi ao ar agora, na segunda-feira, dia 30. Ele não nomeia, mas faz referência ao Moraes, ao Barroso, ao Roberto Jefferson e ao Daniel Silveira. O discurso do Bolsonaro para a Rádio Goiana é muito parecido com o conteúdo de um manifesto que saiu na terça-feira, dia 31, assinado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. É um documento com o título Manifesto pela Liberdade, divulgado depois do anúncio do adiamento de um outro manifesto, encampado por entidades como a Fiesp, Federação Análoga de São Paulo, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Esse manifesto que foi adiado pedia harmonia entre os três poderes e foi sabotado por dois bancos estatais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que viram nele um ataque a Bolsonaro. O manifesto da Fiesp não se dirigia a ninguém em específico. Falava que o momento exigia de todos serenidade, diálogo, pacificação política e estabilidade institucional. Já o manifesto da Federação de Minas tinha um destinatário. Ele critica abertamente medidas tomadas pelo Judiciário, como a ordem do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de desmonetizar sites e portais bolsonaristas que difundem notícias falsas sobre as eleições. Fala também em investigações ilegais por parte do Supremo Tribunal Federal, que afrontariam a liberdade de expressão. E conclui dizendo que a defesa dos direitos individuais é o único caminho para um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil. Então o mote das manifestações, pelo menos o mote que o Bolsonaro e os organizadores querem passar, passou a ser esse, liberdade. Uma palavra que não pela primeira vez está sendo usada pelo bolsonarismo. Por exemplo, quando foi declarada a pandemia de Covid-19, o presidente se colocou já de cara contra qualquer medida de isolamento social
Medidas que são centrais para bloquear a circulação do vírus e salvar o maior número de vidas possível. Nesse contexto, os bolsonaristas estavam sempre defendendo a sua liberdade de alguma coisa. A liberdade de ir e vir, tolhida pelas restrições de mobilidade. A liberdade de não se vacinar se não quiser, independentemente disso, sabotar a imunização coletiva. A liberdade de ir a cultos religiosos, mesmo com esses eventos sendo supertransmissores de Covid. Até agora, a Covid-19 já matou 580 mil pessoas no Brasil. Bom, de modo geral, essas tais liberdades individuais do bolsonarismo ignoravam toda e qualquer responsabilidade da vida em sociedade, ainda mais num momento tão sensível. Por exemplo, a responsabilidade de não perpetuar a pandemia, infectando outras pessoas. Esse uso da palavra liberdade em temas caros ao Bolsonaro apareceu também na semana passada, sexta-feira agora, dia 27 de agosto, quando ele disse que quer que todo mundo tenha a liberdade de comprar um fuzil. O presidente, que já assinou pelo menos 30 decretos para desburocratizar o acesso a armas e munições no país, disse nas vésperas de uma manifestação que ele está convocando que o povo armado jamais será escravizado. Mas esse uso da palavra liberdade não é irrestrito. O Bolsonaro e seus apoiadores são violentamente contra o casamento gay e a descriminalização das drogas, por exemplo. O psicólogo Paulo Sérgio Boggio, professor do Mackenzie, foi procurado pelo Nexo em abril para explicar esse discurso bolsonarista em defesa da liberdade. E explicou para o Nexo porque, na visão dele, essa defesa é seletiva. Abre aspas. O que está acontecendo é que o exercício da liberdade, que tem de ser orientado por regras acordadas na sociedade, está se transmutando num exercício de individualismo, de egoísmo. Vemos determinados grupos tentando maximizar o seu próprio ganho a partir da imposição autoritária de suas visões de mundo. Fecha aspas. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Aí o Bolsonaro, numa cerimônia hoje, quarta-feira, entregando uma medalha de mérito desportivo a um boxeador militar, nas vésperas dos atos de 7 de setembro. Mais um exemplo de que é importante prestar atenção nesse uso da palavra liberdade por ele e por seus apoiadores. Enquanto isso, a economia está num momento difícil. Inflação alta, juros altos, 14 milhões de desempregados. E hoje veio uma frustração. O PIB, que vinha de 3 trimestres consecutivos de alta, sofreu uma leve queda. O Marcelo Rubissec vai explicar isso melhor pra gente. Marcelo, como veio esse número do PIB e o que tem de importante nele? No segundo trimestre, a gente teve uma queda no PIB na comparação com o trimestre anterior. Isso quer dizer que o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país no intervalo de tempo, foi menor entre abril e junho do que entre janeiro e março. Foi uma queda pequena, é verdade, ali um pouco abaixo de 0,1%, mas ainda assim foi uma queda. E no mercado, a expectativa média era de um crescimento positivo em torno de 0,2%, 0,3%. Então, não só foi uma queda, como também foi uma frustração das expectativas. Dentro dos números do PIB, a gente consegue ver que a agropecuária e a indústria tiveram queda nessa comparação com o primeiro trimestre. Já o setor de serviços teve um crescimento, mas ainda não foi o suficiente para levar de volta para o patamar pré-pandemia. A gente também consegue destacar que o consumo privado, que é o consumo das famílias, ficou parado, com crescimento zero. E o investimento, por sua vez, teve uma queda considerável. E como está a perspectiva para o resto do ano? Eu conversei com 2 professores de economia justamente para entender um pouco dessa perspectiva. E aí vários fatores diferentes apareceram. O Cláudio Considera, pesquisador do FGV IBRE, disse que nesse PIB do segundo trimestre a gente consegue enxergar que a retomada da economia está sim perdendo força. Ele falou que provavelmente esse otimismo relativo que havia no mercado até pouco tempo atrás tende a dar lugar para um certo pessimismo, ainda mais considerando que a pandemia ainda está acontecendo, agora com a ameaça da variante Delta e com a campanha de vacinação ainda em curso. Já a professora Renata Moracena, da PUC de São Paulo, destacou que a crise hídrica e elétrica é sim um risco para a economia nos próximos meses. Ela me disse que se faltar energia, não tem como ter uma perspectiva boa para a atividade e que o impacto do aumento da conta de luz sobre a inflação também é um fator importante. E isso fica ainda mais forte quando a gente insere essa crise hídrica no contexto de inflação alta, desemprego alto e renda em baixa que a gente está vivendo em 2021. Valeu, Marcelo. O texto dele você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
Os partidos de oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela anunciaram que vão participar das eleições regionais de novembro, rompendo um boicote de 4 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com essa. 4 partidos de oposição na Venezuela, justamente os partidos mais combativos contra o presidente Nicolás Maduro, anunciaram ontem, terça-feira, em Caracas, que vão voltar a apresentar seus candidatos para disputar eleições no país. Esse setor da oposição venezuelana tinha conseguido uma enorme vitória no fim de 2015, quando conquistou pela primeira vez em muito tempo a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. Diferente do Brasil, a Venezuela não tem uma Câmara dos Deputados e um Senado. O país é unicameral, o que significa que a Assembleia Nacional reúne em si todo o poder legislativo em nível nacional. Mas essa vantagem na Assembleia Nacional durou pouco. Em 2017, essa Assembleia foi suspensa pelo governo Maduro. Ele a dissolveu para convocar uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição. Para a oposição, essa manobra foi um golpe. Os partidos opositores boicotaram a eleição dos membros da Constituinte e, em seguida, não apresentaram um candidato para concorrer contra o Maduro nas eleições presidenciais. A partir daí, a oposição conseguiu mobilizar as potências europeias e os Estados Unidos para reconhecer o então deputado Juan Guaidó como novo presidente da Venezuela e para aplicar uma série de sanções e de embargos contra o governo Maduro. Os dois lados, governo e oposição, apostaram tudo numa queda de braço que não produziu vencedores. Maduro segue no poder, mas com recursos escassos. Enquanto isso, Guaidó perdeu força e ficou de lado. O anúncio de que os partidos mais combativos da oposição vão voltar às urnas é uma tentativa de romper esse impasse. Em 21 de novembro, os venezuelanos vão escolher governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores. A União Europeia deve enviar observadores internacionais. Esse pleito regional é um primeiro passo para ver qual o peso que as eleições ainda têm no país. Da mudança do mote dos atos bolsonaristas de 7 de setembro, passando pelo recuo do PIB e chegando na volta da oposição ao tabuleiro eleitoral na Venezuela, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.